crianças não choram, mas também não riem. Bem-vindos ao Zelig, com Roberto Gamito. Em princípio, Zelig. O meu nome, Roberto Gamito. Sinto a língua a arrastar-se, não por estar bêbado, cansado, mas por ter sido vítima de um ataque terrorista no que toca à especiaria. Isto, há coisa de minutos, levei à boca carne de porco alentejana, fazendo fé na legenda que acompanha o quadro vivo e comestível, sobretudo comestível, mas a custo, pois havia lá uma especiaria estrangeira que eu não costumo encontrar no prato designado carne de porco alentejana que potenciou a asma que eu trago cá dentro. Eu sou acompanhado por uma asma latente, está adormecida, e eis que sou apoquentado por uma asma woke porque levei o porco cujo sotaque desconheço, cujos bivalves não têm conteúdo, homenageando o influencer do nosso porco. Fui obrigado a questionar-me com as sobras das moléculas de oxigênio, alentejana porquê? Quando estou no Alentejo, eu que sou alentejano, eu tenho lugar de fala para falar no Alentejo, sou sempre servido à fartazana. Não há cá meia dose, vou até mais longe. Meia dose no Alentejo é um estrangeirismo. Foi por aí que começou a gentrificação. Quando o alentejano, quer no bordel, quer no snack bar, começou a adotar esta nomenclatura. Meia dose de puta, meia dose não sei do quê, e a partir daí tomaram conta disto tudo. Ora, esta especiaria que estava presente na carne de porco alentejana faz com que eu, uma pessoa até ver de esquerda, comece a abraçar a ideia de xenofobia. Esta especiaria está a arrebentar comigo. A pessoa que te serviu é de nacionalidade estrangeira? Não. Mas eu já sinto falta de oxigênio na cabeça. Quando eu não tenho oxigênio na cabeça, viro extremista. Irmano-me essa malta em crescendo. Mas não é para falar destes assuntos. É para falar disto que se segue, que eu dei início ao Zelig. Ouvintes da Provaral, viemos ter com uma pessoas... Viemos ter com uma pessoas. O que é que podemos dizer? Preparação digna de um comunicador nato? É isto que estamos à espera? E isso é que é poucas vezes descortinado, é uma menção a um parágrafo do livro Desassossego, onde ele brinca com uma espécie de identidades subversivas. Uma macha, por exemplo, foi por pessoa que começou a comunidade LGBT. É por aí que o senhor Fernando Alvim, comunicador do... como direi... qualquer coisa, porque não ouvi nada do que disseste. Isto partindo do princípio que a comunicação, há um gajo que fala e esse gajo, enquanto o outro fala, está a escutar. Pode dar-se o caso de ter tido o workshop só até meio. Sou muito boa para agarrar a ouvir. Eu estou moco. Partindo do princípio que o outro diz qualquer coisa de interessante. E influentes. Começou mal. Uma delas internacional. Bem, a identificar o erro, não podemos deixar que a vida prossiga sem assinalar o erro. Eu que saiba, só se estou na vida e deixam-me passar o erro, se o Montenegro passa, ali vai o erro. Marinho, que vai controlar ali o microfone com a Rita Cabasso, e o realizador do filme, que se chama 18 Buracos para o Paraíso. O comunicador nato Fernando Alvim, das duas vezes que fala duas calinadas. E aqui desmantela aquela ideia segundo a qual a experiência nos dá calo. Devia conduzir-nos a um sítio de menos equívocos. Nós ganhamos experiência, mas é para errar ainda mais. Porquê? Porque aprendemos é com o erro. O Alvim, daqui a 10 anos, será o nosso Einstein. O gajo está farto de errar, pá. Chama-se João Nuno Pinto, verdade, exato. A Margarida, acho que é a Margarida, umas pessoas, não sei, alguém daqui faz questão de dizer que afinal o rapaz, o realizador, não se chama 18 Buracos para o Paraíso. É só um gajo, é só um João Nuno Pinto. Um João Nuno Pinto, porra, isso é confundível. Um gajo cruza-se aí na rua, quantos João Nuno há por aí, até no Algarvá. Não há água. Um trabalho digno, mas João Pinto há a pontapé. Agora um tipo chamado 18 Buracos
para o paraíso ou mesmo para o inferno. Isto sim, isto era um gajo. Anda para cá, eu quero ser teu amigo, 18 buracos. Eu só estou a ver 2, diria um namorado deste, supondo que há essa potencialidade, mesmo que não haja. Estamos a falar de cinema e no cinema pode acontecer tudo. O realizador deste filme chama-se João Nuno Pinto, assim é que é. Epá, assim é que é. Como se ele estivesse a corrigir outra pessoa. E isto mostra mais uma vez que quando nós damos à língua, estamos a comunicar, estamos sempre a tempo de mudar. Vamos corrigir o antigo eu. Eu já sou uma pessoa melhor. O meu antigo eu é que era um barda-merdas, agora tenho a 4ª classe. Vamos agora. Vamos começar pela Margarida. Já foste. Não, Vocês vão Margarida, pensar que vocês tu és a estão a pessoa pensar. aqui que não vive cá, não é? Eu não vivo cá. Tu vives em Londres. E? Espera. Isto é muito bonito, esta pergunta. Vamos tirá-la do contexto, vamos ser dos campeões. Olha, tu és maluquinho, tu não vives cá. Não vivo cá. Tu não vives cá, não estás bem, a tua saúde mental. Aliás, eu devo agradecer ao mercado de trabalho porque deu-me várias casas. Eu agora já não vivo no sítio que vivo. Às vezes vivo, mas tenho casas no outro lado. Já não vivo cá. Sou um multimilionário em virtude das maluquices que me são inculcadas no mercado de trabalho. Ou então sou apenas vítima de uma pergunta de merda. Vais dizer também que eu tenho falta de ferro? Epá, isso é que não. Uma coisa é me chamares maluco, outra coisa é dizeres que eu tenho falta de ferro. Eu tenho hepatite, é verdade? Ou uma merda qualquer. Onde é que tu vais? A Margarida exibe uma cara de quem, o que é que aconteceu aqui, quem é este estagiário chamado Fernando Alvim com décadas de experiência em radialista. Tu dizes 3 coisas ao lado, meu. A não ser, e aí buscamos uma referência a um podcast de um tipo engraçado, Roberto Gamito, não é falhar. Porque o alvo não é isso que está à vossa frente. O meu alvo é o mundo. Não há hipótese de falhar, minha querida. Tu é que tens a cabeça... Não está disponível para este tipo de raciocínios. Mas quem é que disse isso? Disseram-me, tenho fontes muito. Não te esqueças que sou amigo do teu irmão. Há expressões que, quando não concluídas, podem dar asa a mal-entendidos. Felizmente, estamos na boca do senhor, o senhor prova oral, também não vamos encontrar uma frase certa. E o que conta são os factos, não. O que conta são as interpretações, como disse Nietzsche. Porra, usar Nietzsche numa cena do... Como direi? Ah, foi família. O mano diz-me e eu confio. E não é? então, qual é a pergunta? Epá, está a partir do princípio que um irmão é sempre uma fonte fidedigna. É curto. Se os jornalistas, supondo que são pessoas à altura do calibre intelectual do Fernando Alvim, perguntavam ao irmão do sátrapa: seu irmão é uma pessoa má? Não. Você é uma fonte, como deve ser. Não preciso de contactar com mais ninguém. Manchete: o déspota é um tipo empático. Falta de ferro, vives em Londres. Mas porquê que foste para Londres? Razões familiares. Ah, ok. Tenho a Não é? menina lá, a filha. A Ah, é por estudar. causa disso? Claro. O Fernando Alvim é o César Mourão disfarçado de pessoa que fez um transplante capilar, ou temos aqui um caso sério de audição fraca. Estou a dias de ver o Fernando Alvim numa publicidade da Minisom. Tirem o Goxa já fez dinheiro com fartura, vamos pôr o Fernando Alvim. Pode ser que ele engate pessoas da sua idade. Se há coisa que eu gosto no Fernando Alvim é saber que a surpresa vem sempre de um sítio surpreendente. Ele surpreende-se pelo facto de a filha da Margarida ser fator determinante para que ela permaneça em Londres. O quê? Agora... vais mudar a vida por causa de uma filha? Mas não daves para a adoção? Mas não é mandá-la não sei para onde, para a guerra, para o caixote do lixo, para um sítio qualquer? Vais deixar de viver por causa de uma filha? Caralho! Em pleno 2026 ainda estamos agarrados aos filhos. Ah, ok. Aí tu estás lá há quanto tempo? Sim, mas vou estar. É temporário, é Ah, não é uma coisa sazonal. definitiva. Não. Definitivo. O que é definitivo nesta nossa vida? Pronto, já estamos aqui no campo das abstrações. Definitivo, não sei, estás lá, ok, mas é definitivo ou não é? É definitivo ou temporário? Passageiros, nós estamos numa carrinha rumo ao cadafalso, ou ao patíbulo, ou ao bordel. O que ficar de caminho? É uma questão de tempo. Sabes que neste filme, eu acho que Fico surpreendido como é que esta resposta não é utilizada mais vezes e como não tem a cotação toda. Uma pergunta qualquer resposta é uma questão de tempo. Em grande parte pode ser a resposta mais generalista que esta, é o querendo responder a todas as perguntas, Deus. E entre parênteses, pois o pessoal pode não entender, Deus é a resposta para tudo. Isto é assim que as pessoas tiram 20 na Universidade Católica. Qualquer teste, Deus. Vai ser um gajo associado à igreja que vai riscar Deus? Essa é empáfia. Quem é que tu julgas que és para riscar Deus enquanto resposta? És melhor que ele. Precisas é de um curso de humildade, ao qual não podes responder Deus.
Uma das grandes surpresas é realmente é o teu papel onde fazes de pessoa razoável. O que é expectável quando uma pessoa erra? Erra no início. Não é expectável quando recebemos pessoas, tu já sabes para o que é que vais fazer aqui uma conversa em torno do filme. Erras, és inconveniente, surpreendes-te nos sítios errados, é como rir antes de começar a piada e depois atravancas isto com maldade. Isto não se aprende na banga. Fernando, tu tens fita para voltarmos atrás e começarmos desde... Abraço enquanto autor e ator deste teatro que é a vida. Percebemos que isto foi um engano. A vida é um engano e isto, como faz parte da vida, é pertencente ao lado mais garoto da vida, é para apagar. E com jeito a pagar o Fernando Alvim, trazer uma pessoa competente, vamos levar isto a bom porto. Ou um porto mediano, nem é preciso bom. Para os padrões deste senhor não é preciso bom. É motivo de aplauso uma das intervenientes dar conta que isto não está a ser nada e estamos nos primeiros 2 minutos. Uma coisa que não está a ser nada nos 2 primeiros minutos, num cenário real, era até logo e espero que nunca mais. Ainda temos mais 50 e tal minutos de conversa. Isto é um bom augúrio. Se o corvo não puder aparecer para simbolizar a morte, podemos mostrar este vídeo, esta conversa do Fernando Alvim em torno dos 18 buracos para o paraíso, que infelizmente não é o nome do realizador. Não, isto tem que estar gravado. Depende do ponto de vista. Isto tem que estar gravado. Aconteceu aqui um rol de pataquadas, de enguiços, em que o entrevistador trocou-se todo. Foi um contorcionista. Não, isto tem que estar gravado para as pessoas saberem. Para as pessoas saberem que eu sou muito bom no improviso. É uma espécie de anti-César Mourão. Isto era para fazer rir? Depende porque o riso é subjetivo. É caso para se dizer depende do ponto de vista, porque como tu sabes, esta estrutura tem 3 pontos de vista. O meu... Depende do ponto de vista, depende sempre se o tipo tem 2 ou mais olhos ou 1. Depende do ponto de vista, é uma expressão que não se aplica a um cíclope, a Polifemo. Eu já falei com ele, eu acho isto do mundo, e eu, depende do ponto de vista. Que ponto de vista? Eu só tenho este. Eu sou literalista. Ok. Tu, enquanto símbolo do literalismo, és muito bom enquanto extremista. Eu sou boa pessoa, eu sou bem empático. Enquanto trincava um tipo da tripulação do Ulisses. E onde é que nós fomos? A Beatriz Batarda e da Rita Cabasso. A Francisca, a Catarina e a Susana. E se, num ponto de vista, a Francisca até é bastante razoável, muito empática e tem... Nós temos de ler os clássicos. Ler Camilo Castelo Branco, a Agostina, o Essa de Queiroz, e se calhar mamar aquelas descrições do Ramalhete e descrições de pessoas mesmo, para tentar fazer este exercício. Evitar a palavra empatia e empático assim nas primícias da conversa. Se a pessoa, na primeira de mão de caracterização, é logo classificada como empática, é porque não tem mais nada sobressai. Estás a olhar para a pessoa, esta pessoa é interessante e além de interessante é empática. Não conheces a pessoa, tu assinaste um contrato para não descreveres a pessoa como deve ser. Ok. De respeito pelo outro, na segunda perspectiva, já é extremamente arrogante, é narcísica e é uma pessoa mais egoísta do que tu possas imaginar, portanto... É narcísica e mais egoísta do que eu posso imaginar. Eu não sei que nível de egoísmo é que estamos a falar, mas se há coisa que abunda no mundo, e mesmo no mundo laboral, supondo que ainda é um mundo e não um inferno, se há figura presente é o Narciso. E eu não preciso de imaginar mais nada. O terreno abunda em exemplos extremos. E pessoas egoístas, até porque há aqui uma equivalência. Não estou a dizer que é um sinónimo direto entre narciso e egoísta, mas partilham de algumas das suas características. Eu não preciso de levar às cordas a imaginação para sacar da realidade um exemplo extremo. Não precisamos. Temos exemplos como Elon Musk. Nem sei se é a figura certa para entabular conversa com estes exemplos. Mas isto é só para dizer que há expressões que precisam de ser ponderadas. Eu percebo que é de improviso, eu percebo que estamos a fazer frente ao Fernando Alvim, que não nos ouve, e se calhar até é um bocadinho desajustado lançar um verso do género contrabandeava facas debaixo da língua, ou se não contrabandeava poemas nos ossos, quando ele de facto está a pensar em uma coisa qualquer ou numa citação que em princípio é do Ricardo Araújo Pereira, que ele vai adulterar, pois não tem memória, apesar de estar sempre a fazer menção que tem uma memória do caraças e a seguir esquece logo. Que é bonito em termos de humor. Ponto de vista mostram um lugar da personalidade e um lugar da alma.
Portanto, Um lugar da personalidade, um lugar da alma. É só coordenadas abstratas. Coordenadas reais, não tem sítio onde pousar, não tem casa, mas felizmente, em contrapartida, tem coordenadas da alma, coordenadas da personalidade. E assim, um gajo conhece o mundo. Eu sou turista da personalidade, a minha alma é turista. Já carimbou o passaporte todo. nós temos um lugar, nós habitamos a sombra e habitamos a luz, e como tal... Olha, isso assim é. O sem-abrigo não existe. Há de habitar uma coisa ou outra. E é por isso que ele anda sempre a fugir do sol. Se anda a fugir do sol é para a sombra, e quando está na sombra, habita a sombra, logo não é um sem-abrigo, é um habitante da sombra. Se é um habitante da sombra, se ele precisar de vitamina D, será um habitante do sol. Muito giro. Nunca ninguém tinha pensado nisto. Vai ver a sombra e vai ver a luz. Isto já está a ficar intenso. Ainda Já agora está, começamos. e só agora Está a ficar intenso. Quer dizer que o Fernando Alvim é um podcaster da nova geração que, ao primeiro lugar comum, ao primeiro clichê disparado, diz: ei, agora foi profundo. Não, foi óbvio. Não era essa a palavra. Eu sei que estás sempre à rasca de palavras. Estou a pensar no podcast do genérico. Está sempre à rasca de palavras, mas não é. Está nos antípodas. Está nos antípodas do profundo. É superficial. É o superficial ululante, meu amigo. Continuemos, com razão. Depois disto eu não tenho nada a dizer. Claro, após um clichê, o que é que um gajo vai dizer? Vai pichar, vai vandalizar poeticamente o clichê para sobressair, vai fazer uma manobra do Champiana, ou, pior, vai corromper com um clichê de baixo quilate. Vamos parecer uns parolos. A outra pessoa era parola, se vivesse no vácuo. Contribuímos magramente com outro clichê de merda, fazendo com que o lugar comum pareça mobilado de ideias. Que tristeza. Mas bela jogada, há aqui intelecto. Eu só vou dizer que nós habitamos a sombra e a luz. É bom, Por é acaso bom, é as bom. pessoas não perceberam. Sendo que tu ali Eu, enquanto alentejano, habito o sobreiro e a sombra do sobreiro. A luz, evito. Sou muito branco, ainda hoje me disseram a rir, isto não é motivo para riso, parece lexívia. Deixa-me lavar essa boca, se faz favor, que essa boca está suja. basicamente no filme és a sindicalista de serviço. Para quem não tem nada a dizer, na verdade ali no filme tens muito. Pronto, ela não vai com essa intenção, não é? Vai única e exclusivamente para defender e para proteger a mãe e a tia, que são as caseiras, as pessoas, as duas trabalhadoras desta grande propriedade que vai ser vendida e que estão, portanto, a ser descartadas como peças de mobília, e a Susana vai lá para tentar que elas tenham que sejam recompensadas de alguma forma para que possam... Se faça justiça. Sim, exato, que se faça justiça. Estás a ser um bocado injusta, vocês são praticamente família, caramba. Claro, Lori. Claro, Lori. Não é? Claro. A verdade é que esta história do filme é uma história que já muitas vezes aconteceu e que, vamos cá ver, é uma história com... O quê? Um filme baseado em factos reais? Nem em factos alternativos? Por esta eu não estava à espera. O quê? Não me digas que a gentrificação existe? Não é uma ficção. Porra, se não me dissessem isto nem estava à espera. Só a semana passada é que dei com isto. De atualidade, não é? Porque há muitas coisas que se fazem, que se falam neste filme, não é só uma herança, vê-se que há ali especulação imobiliária, a história do café, ali algures. Vê-se que há ali especulação imobiliária. Um dos temas desta obra, deste filme, é a especulação. A gentrificação tem que ver sempre com especulação. E ele diz, como se lesse as entrelinhas, como se fosse um exegeta. Atentem lá nisto, vocês, atrizes, está para aí qualquer coisa de especulação, não é verdade? Que te inspiraste num café real, onde ouviste alguém a dizer que vendia o café por 1 milhão, que é exatamente o... Bem, agora já estamos aqui a spoiler o filme, não é esse o objetivo, mas... Não é esse o objetivo, nós queremos saber tudo. Nós queremos saber tudo. Spoila-me essa cabeça toda. Spoila-me todo de cabeça aos pés. Parei numa frame que dá vontade de partilhar. É por isso que eu não gosto de gravar a minha cara. Qualquer das frames não ia ser favorecedora. E mesmo em movimento, a minha cara não pode ser enjaulada numa frame. E avancemos. Uma questão muito atual, as pessoas falam sempre da especulação imobiliária e só pensam nas grandes cidades, mas a verdade é que também vais para o interior e essa especulação imobiliária já lá está também, não é? Não é só uma coisa aqui das grandes cidades. Não, Ora, eu queria fechar com uma pergunta pertinente do Alvim não fosse ser descabida. É o chamado problema do privilegiado. Acha que a sua visão dita os limites do mundo. Aquilo que vejo é o mundo. Não há nada fora da minha visão. E como o Alvim acha que os outros não viram, vem pessoal da cidade dizer ao pessoal fora das grandes cidades, dos grandes focos de gentrificação, atentem lá numa coisa.
está a gentrificação aqui. E eu, se não tivesse ouvido esta entrevista, não sabia que o Algarve foi pioneiro na gentrificação. Não sabia. E é ótimo quando passam essa mensagem, porque um gajo é um saloio do caralho. Se não for um Beto, se não for um lisboeta, um privilegiado, um radialista que não presta atenção a nada, um gajo não sabe das coisas. Eu não vejo as agendas económicas nem as culturais. Onde é que anda para aí a especulação, a gentrificação? Não calha numa conversa de café, não calha, nunca calhou. Um gajo pensa assim, mas que razão há para as rendas dispararem por aí acima? Um gajo não sabe. E depois falta-lhe ferramentas. Às tantas somos uma espécie de humorista, um Bruno Nogueira, ao qual falta as ferramentas do marxismo, e depois anda ali. Cada fragmento da realidade é um episódio novo, porque falta-lhe matéria para juntar tudo, para dar-se conta que o problema é sempre o mesmo. Está a rodar o sólido geométrico, mas quando roda já não faz ligação entre as faces. Está com o mesmo sólido. Olha aqui outro problema. Não! Os problemas estão equidistantes do centro, que é o centro venenoso, que é o capitalismo, e esta vertigem neoliberal. É o lucro acima de tudo. O dinheiro acima de tudo. É o nosso Deus. Vale tudo. Vale tudo. E aconselho o livro Tratado de Economia Ética. Mas isto, para fechar, eu apoio esta ideia. Expliquem-me tudo. Vocês saiam da cidade, expliquem-me a gentrificação, a especulação, o trabalho precário, expliquem-me. Senão eu não sei, pá. Eu não sei, se não me disserem sílaba a sílaba com uma dicção de atriz, eu não sei de nada. Eu não sei o que é que está a acontecer ao Alentejo. Eu não sei o que é que está a acontecer nas casas. Eu não sei o que é que está a acontecer com as assimetrias, quer económicas, quer políticas. Eu não sei. Eu felizmente ouvi uma influencer de Cascais a falar do extremismo, caso contrário tinha-me passado ao lado. Eu não sei de nada. Felizmente estas pessoas tiram um bocadinho da sua agenda preenchida, tiram um bocadinho, um segmento que estava alocado aos cocktails para falarem do mundo. Epá, que bom, pá, que bom saber do mundo em terceira mão, em enésima mão. Eu ando a chocar nestes problemas, mas falta-me legendas. Eu passei-me no mundo sem as palavras certas e elas chegam por via destas pessoas cansadas. E eu, caralho, felizmente elas chegam-me insípidas. Fico com a percepção que é tudo mais fácil do que na verdade é. A empatia e a gentrificação e é o turismo e é os campos de golfe e é a seca e é o pedir 1 milhão e o que é que vai ser e ninguém consegue ligar nada, são coisas avulsas. É bonito, pá. Como se tivéssemos chegado agora a qualquer coisa, como se não houvesse pessoas há décadas a pensar nisto, pá. É lindo para sensibilizar as pessoas. Mas que pessoas? Sensibilizar quem? Por exemplo, o Algarvio ou o Alentejano. Sensibilizar o quê? De que forma? É uma condescendência estapafúrdia. E este foi mais um Zelig. As crianças não choram, mas também não riem. Bem-vindos ao Zelig.